Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio perde muitos gols, mas o Botafogo faz mais um jogo do título, mais um jogo para se firmar campeão brasileiro em 2023. Impressionante, em Porto Alegre, dentro da Arena do Grêmio, mata o jogo na hora certa e a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não é fácil falar após uma derrota por 2-0 dentro de casa para o líder do campeonato, quando a expectativa era altíssima, mas tem o dia de ganhar e o dia de perder, né? A gente precisa reconhecer quando o adversário ele é superior, se não em chances criadas, na efetividade, na estratégia, naquilo que se propõe e como contestar um 2-0 quando você acaba muitas vezes cometendo erros que você não pode contra um adversário muito fulminante, que é o Botafogo, e o resultado foi o que aconteceu lá em Porto Alegre. Por que a expectativa era alta? Não estou falando aqui que o Grêmio tinha uma ideia de disputar o título. Isso nunca foi o objetivo. É que, claro, o Grêmio começa a emendar 6 vitórias em 7 jogos, né? E, obviamente, escala a tabela, você começa a vislumbrar de outra forma o Campeonato Brasileiro. Renato mesmo falou sobre isso. Ele tem um sonho de ganhar o Brasileirão. E é muito difícil, a gente sabe. Só que tem um Botafogo inacreditável dentro da competição. Olha que eu imaginei que os adversários fossem ser Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Isso não está acontecendo. O Botafogo simplesmente disparou. Abriu 10 pontos do vice-líder, que hoje é o Flamengo pelos critérios. Mas o Grêmio está com a mesma pontuação, 26 pontos. E está ali no bolo. E se alguém mostrasse a tabela para a gente após 14 rodadas no início da competição, a gente ia se contentar. O Grêmio formando um time do zero, vindo de uma Série B, contratando o Luizito Soares e brigando para estar na frente de equipes como Palmeiras, Fluminense, São Paulo, junto com o Flamengo, atrás de um Botafogo. Mas que Botafogo é esse? Que mesmo com a saída do Luiz Castro, me parece que o treinador português tinha razão quando disse que o Botafogo já sabia andar com as próprias pernas, já sabia seguir o seu rumo sozinho. Tá chegando aí o Bruno Lage, o Cláudio Caçapa fazendo essa interinidade muito bem feita, junto do Lúcio Flávio, e o que a gente está vendo é um time muito organizado. Se a gente apontar que o Tiquinho Soares, tudo bem, é o artilheiro do campeonato e é o destaque absoluto no setor ofensivo, mas talvez o destaque dessa equipe seja justamente no setor defensivo, porque é um time que soube sofrer o jogo inteiro. Olha, o Grêmio criou chances. O Renato escalou o seu time ideal, principal, com 3 zagueiros, abriu os alas, o Reinaldo fez um baita primeiro tempo, segundo nem tanto, João Pedro na direita, Vija Sante jogou um partidaço, Carbajo e Cristaldo, Bitelo correndo o campo inteiro, Luizito Soares envolvente, deu bola na trave, obrigou o Perry a fazer defesa, perdeu gols inacreditáveis, o Grêmio perdeu muitos gols. A verdade é essa, o Grêmio teve a chance de ter saído com 2-0 no jogo. E esse é o futebol. Quando você não define, e o Grêmio realmente perdeu essas chances, muito por conta de incompetência do seu setor ofensivo, outras o Perry apareceu, está fazendo um campeonato absurdo. Tem uma bola do Reinaldo no segundo tempo que é inacreditável. Ele defende uma primeira e o Reinaldo chuta e ele consegue fazer uma defesa que até agora eu não entendo como ele fez. Uma defesa embaixo assim, que a bola está entrando no gol e ele salva. O jogo ali estava 0-0. O Botafogo tem um gol anulado ainda no primeiro tempo, do Tiquinho Soares, né? Um impedimento bem difícil, mas bem difícil, ajustadíssimo, demorou um tempão para analisar. Acho que o Vitor Cuesta que estava impedido ali para fazer a assistência, e o Grêmio já sofreria um gol ali na primeira etapa. Mas aí volta para o 0-0 e o Grêmio continua em cima, com apoio de 47 mil pessoas, depois de uma rodada em que tudo deu certo, porque Palmeiras e Flamengo, por exemplo, ficaram no empate. O Bragantino, que podia chegar a 26, empatou com o São Paulo também, que também não subiu. Tudo deu certo para que o Grêmio, ao vencer o Botafogo, fazendo o seu dever de casa, fosse a 29 pontos, ficaria a 4 do líder e se desgarraria um pouquinho, né, do Flamengo, que hoje é o vice-líder, né, 3 pontinhos só, mas estaria um pouquinho mais distante ali e conseguiria perseguir o Botafogo nas próximas rodadas. Não foi o que aconteceu. O Botafogo, mesmo com esse jogo de imposição do Grêmio, de chegada ao ataque, de muitas chances criadas, Luizito tentou até gol do meio da rua e o Perry estava lá para pegar. Depois ele tentou encobrir todo mundo, o Adrielson salvou e a bola bateu na trave, né? Cara, impressionante. Impressionante, porque aí na hora certa o Botafogo foi lá e através do Eduardo
acabou fazendo o primeiro gol e depois o Carlos Alberto o segundo, matando completamente a chance do Grêmio. 29 minutos saiu o primeiro gol do Botafogo, o Grêmio ainda teria a chance de empatar, mas o que acontece? O Renato começa a fazer as suas trocas e aí ele abre o seu meio campo para dar mais velocidade ao time, né? Ele tira o Cristaldo e o Carbajo, jogadores mais posicionados de meio campo, e abre Cuiabano e Ferreira, jogadores mais abertos pelos lados para tentar ter velocidade, força física e tudo mais e buscar o gol, né? O Grêmio ali tenta buscar a vitória, só que no minuto seguinte ele toma o gol justamente do Eduardo numa jogada pela direita. E aí tem o erro do Reinaldo no pé do Segovinha, que vai, avança, toca no Marlon, se eu não me engano, que cruza para o Carlos Alberto fazer o gol, e aí o Grêmio já tinha tirado um atacante. No momento que ele coloca o Vina no jogo, ele tira o Kahneman, abre o time para tentar mais um jogador no setor ofensivo, o Luizito sofrendo demais, mas ainda assim tentando alguma coisa lá no campo de ataque. Ele era o jogador que mais tentava alguma coisa, que mais tinha chance de oferecer algum perigo, mas não conseguiu. Não conseguiu, ele não joga sozinho, mas eu acho que o time do Grêmio jogou bem até determinado momento. Só que o Botafogo foi cirúrgico, foi letal, foi estratégico. Poderia ter tomado um gol pela pressão que o Grêmio fez, mas é um time que também estava disposto a isso, né? Sabia que ao jogar no campo do Grêmio em Porto Alegre, isso poderia acontecer. E é um time que, como eu disse, tem no seu setor defensivo a sua básica estrutura. E a partir dali é um time que não se afoba, que sabe o que fazer na hora certa, que é o líder com sobras e com merecimento e que quando a coisa meio que encrespou, botou a bola no chão, soube o que fazer, trocou passes, encontrou espaços e fez 2-0, como tinha feito contra o Vasco da Gama, embora o Vasco fragilizado, foi o que aconteceu também no clássico do último fim de semana. É loucura a campanha desse Botafogo. É a mesma do Corinthians em 2017, que depois ninguém conseguiu buscar. E olha que o Corinthians ainda caiu no segundo tempo. E mesmo que esse Botafogo caia no segundo turno, não segundo tempo, o que pode acontecer, cara, algum outro time vai ter que fazer um campeonato perfeito, mas perfeito assim. E o Botafogo vai ter que cair muito, porque, repito, são 10 pontos de diferença para o vice-líder. Tem muito campeonato ainda pela frente, mas a gordura é muito grande. E mais do que isso, né? Não é algo ocasional. Não é algo que a gente está percebendo como, sei lá, como algo que daqui a pouco a coisa vai mudar. A gente imaginou que com a saída do Luiz Castro isso fosse acontecer, mas já tem outro português chegando, o time realmente está andando sozinho e a tendência é o Botafogo não permitir tanto approach dos outros times, porque ele está jogando bem e tem jogadores que estão sobrando. O Tiquinho lá na frente, o Segovinha entrando bem, o Marlon Freitas no meio, o Marçal na esquerda, né, que entrou muito bem também, o Eduardo fazendo um ótimo campeonato ali no meio campo, o Lucas Perry, o Adrielson, o Vitor Cuesta, realmente é um campeonato muito bom da equipe do Botafogo. Com justiça, com dor, eu tenho que dizer isso, porque o futebol não tem justiça, né? Se a gente fosse falar de luta de boxe, né, por pontos, talvez o Grêmio fosse o vencedor. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de futebol, de bola na casinha. O Grêmio foi incompetente nesse aspecto. O Botafogo, competente demais. E por isso que o placar terminou 2-0 para o líder do campeonato e, eu diria, virtual campeão brasileiro de 2023. Será que alguém tira o título do Botafogo? Eu não sei. Eu sei que o Grêmio precisa encarar sua realidade. Quando ele enfrentou Palmeiras, Flamengo e Botafogo, por exemplo, o líder do campeonato, o Grêmio perdeu os seus jogos. Quando ele enfrentou equipes mais periféricas do seu tamanho, daquilo que disputa, como é o G4, o Grêmio tem levado vantagem. Empata um jogo aqui, outro ali, vence às vezes fora de casa e tudo mais, e por isso se mantém lá em cima. Se o Grêmio continuar fazendo esse campeonato e terminar e fizer uma competição de G4, tá lindo. Vindo da Série B, classificando para a Libertadores do ano que vem, e aí vai ver na Copa do Brasil o que acontece. Mas em termos de brasileiro, eu acho que a perspectiva ela vai mudando ao longo do tempo, né? E a gente vai se empolgando com coisas maiores. Mas diante do que tínhamos, o fato do Grêmio hoje estar com a mesma pontuação do vice-líder, eu acho interessante. É claro que a régua aumentou, que o Grêmio, a exigência aumentou, o torcedor não quer apenas competir, quer disputar títulos, vai precisar contratar, a gente está percebendo isso, e o Grêmio vai precisar continuar lutando para se manter ali na frente, porque é um campeonato muito competitivo, mas eu diria que o cenário é melhor do que a gente imaginava. E hoje a gente perdeu para um time completamente embaçado, não tem como ser diferente. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!